Bom, a conclusão fundamental o que é? É que, seja por um motivo, seja por outro, a maior parte da esquerda se confundiu a ponto de perder a noção da luta contra o golpe e contra o próprio impeachment. Né? Para vou citar aqui um caso que me pareceu assim... A política nacional, nos últimos tempos, é um circo de horrores. Né? É que nem aquele... Não tem no parquinho de diversão, tem um trem que passa no meio de uns fantasmas, vampiros e tal. Você viajar pela política nacional como tomar esse trenzinho assim, né? Na primeira esquina vem um esqueleto assim... Aí vejam só, nós fomos colher assinaturas para a ação pela anulação do impeachment no Congresso da CUT. Aí veio o pessoal da corrente O Trabalho, do PT, e falou que não ia assinar. Quer dizer, eles não são a favor da anulação do impeachment. Como assim? O que significa isso? São a favor do Temer? Porque é o único significado que tem. O mais curioso é o seguinte, nós não votamos na Dilma. Eles votaram na Dilma. Nós não votamos nem no primeiro nem no segundo turno. Eles votaram no primeiro e no segundo turno. Aí veio a direita, derrubou a Dilma. Aí a gente fala, tem que voltar, é uma questão democrática, etc. e tal, tem que anular o ato ilegítimo, ilegal, que todo mundo fala que foi ilegítimo e ilegal. Aí você fala com o cidadão que se diz da esquerda do PT, ele fala que ele não é favorável a revogar o ato do impeachment. Então, quer dizer, o pessoal está totalmente desnorteado. E aí eles ainda acrescentam o seguinte, que o governo da Dilma não foi bom. O povo não quer que ela volte. Como assim? O povo quer o Temer? É séria essa consideração? As famosas pesquisas de opinião dão para o Temer, a última que eu vi dava 93% de rejeição. Que nesse caso, eu diria até que é otimista essa pesquisa. Eu acho difícil você encontrar uma pessoa que fala, se você perguntar assim, você acha que o governo Temer é bom? Quem que vai falar, não. Tá, ó, 100%. Quem vai falar isso aí? Onde que eles acharam esses 7% aí? Vocês estão notando o nível de confusão dentro da esquerda? É uma confusão total. Quer dizer, vou citar um segundo caso. Essa semana teve ou está tendo ainda, não sei, o congresso do PCdoB. Aí o PCdoB fez a abertura do congresso na Câmara dos Deputados. E convidou para falar na abertura, assim, com grandes honras e recebendo assim com confete e serpentina, o Rodrigo Maia e o atual presidente do Congresso, que eu não lembro o nome dele, Fufuca, parece que era. Fufuca, né? Do PP, né? Do Partido do Maluf. Dois caras que ajudaram a organizar o golpe. E eu vi o vídeo, uma moça do PCdoB, uma deputada, sei lá quem que é, fala assim, queremos destacar a presença aqui do presidente em exercício do Brasil, Rodrigo Maia. Como assim? Presidente em exercício? Não teve golpe no Brasil? Ele é golpista? Ele não é um criminoso político? Quer dizer, eu não sei direito também o que acontece, porque, veja bem, simplesmente acusar o PCdoB de ser um partido sem vergonha não é suficiente. Esse é meio que uma sem-vergonhice fazer um negócio desse. O cidadão derruba o seu governo, você protesta, depois você chama ele, com orgulho dele ser o presidente usurpador, ilegítimo, ilegal. Né? É como se o Partido Socialista fizesse um congresso e chamasse o Pinochet para participar do congresso. Né? Tudo bem.
A gente pode ter uma avaliação negativa do ponto de vista político, e a gente tem muito negativa, é absurdo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que isso não é normal. Não é uma linha política normal. Quer dizer, esse pessoal do PCdoB, mesmo que eles sejam dados a todas as manobras, as mais escatológicas possíveis, isso daqui é uma loucura diante da situação. Aí, para completar o cenário de filme de terror, o Rodrigo Maia falou que ele quer construir um centro político no país entre o DEM e o PCdoB. O que é mais louco ainda. Tá? Mais louco ainda. Isso daí mostra que o golpe desorientou todo mundo. Até a própria burguesia está meio desorientada com o golpe. Até setores, né, da própria burguesia, porque um setor está orientado, aí está manobrando e atuando no meio do golpe num sentido muito claro. Provocou uma desorientação geral. O pessoal não sabe o que aconteceu, não assimilou, não entendeu até agora, quer esquecer, porque chamar o Rodrigo Maia como presidente da República e tal é esquecer o golpe. É fingir que nunca houve um golpe. É uma capitulação política monstruosa. É uma coisa medonha. Até do ponto de vista político, é estranho. Do ponto de vista da propaganda política. Por exemplo, eu acho que com esse tipo de política, o PCdoB vai ter um destino parecido com o do PSTU, vai se extinguir. Será que a militância deles, os apoiadores deles, que saíram na rua contra o golpe, vão aceitar de esquecer o golpe agora sem mais nem menos e se aliar com os golpistas? Um setor do PCdoB rachou e saiu fora. Foi para o PSB falando que o PCdoB estava muito próximo do PT, quer dizer, estava muito contra o golpe, né? Significa que tem uma pressão na cúpula do PCdoB de uma ala direita, mas os militantes do PCdoB vão aceitar que essa política é formar um centro com o DEM, o Partido da Ditadura Militar, esse amor todo com o Rodrigo Maia, chamando o cidadão de presidente. Rodrigo Maia é do DEM. Se tirar o Temer e colocar o Rodrigo Maia, a situação só pode piorar. Se não ficar exatamente igual ao que está, só pode piorar. É ainda mais direitista do que o PMDB. Por exemplo, na situação política, há todo um esforço para a reconstituição do DEM. Eles estão procurando aí incorporar pessoas, eles acham que é um partido que pode ser um centro, não centro no sentido que o Maia usou, mas um eixo do regime político para a reconstituição no próximo período. O DEM namorou com a possibilidade de lançar o Dória, né, do ovo, o homem do ovo. Quer dizer, eles estão tentando formar um bloco super direitista aí, e o PCdoB fica namorando com esse bloco super direitista, o que é uma política que qualquer pessoa de longe pode ver que não vai dar certo. Vocês imaginem se o PCdoB lança uma chapa aí com a direita, liquida o partido. É uma coisa muito óbvia. Eles não têm uma avaliação do que está acontecendo na situação política, ficaram completamente desnorteados. Né? Por isso que a campanha contra o golpe também, ela enfrenta nesse momento um momento de grave oscilação. Esse é o balanço fundamental. Como a esquerda não consegue, por um problema de classe, não consegue de maneira nenhuma entender o que aconteceu, o que está acontecendo no país, ela se perdeu. Ela está girando aí em torno de coisas puramente imaginárias. Bom, para destacar esse problema, né, de como a situação ficou confusa para um monte de gente, apareceu aí um conjunto de pessoas da esquerda que eu digo em sentido genérico, né, ligado ao PT, outras coisas, intelectuais e tal,
fazendo um chamado a uma intervenção militar para impedir o governo Temer de arrematar o país, como ele está fazendo. Né? A hora que apareceu a primeira matéria, se não me engano foi do Luiz Nassif, eu olhei e falei, bom, é um chamado assim meio desesperado, porque ele fala militares, intelectuais. Depois apareceu, eu vou falar do Moniz Bandeira. Na hora que apareceu a primeira matéria, eu falei, bom, não sei, é um chamado genérico. Aí algumas pessoas começaram a comentar que ele estava pedindo uma intervenção militar. Eu falei, bom, não sei, vamos ver se ele corrobora essa interpretação do que ele falou. Mas aí apareceu o Moniz Bandeira, que é um intelectual da esquerda, ligado ao setor nacionalista. Apareceu matéria sobre isso em outros órgãos, mais de uma. Né? Um cidadão, inclusive, propunha a formação de uma junta com um comandante do Exército, outro da Aeronáutica, outro da Marinha, um jurista, olha só, um jurista, e um intelectual comprometido com o Brasil. Junta de fechar o Congresso, anular os decretos do Temer. Então agora nós temos a seguinte situação. A direita pede uma intervenção militar e um setor da esquerda pede uma intervenção militar. Vocês podem imaginar uma situação mais confusa do que essa? O interessante também é o seguinte, se houvesse no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, todo um setor que se manifestasse de um ponto de vista contra o regime político atual, e você chamasse esse setor a intervir, não, logicamente, propor que esse setor desse um golpe militar e estabelecesse uma junta, mas você fizesse aí uma frente única com esse setor que está contra o regime, tudo bem. Mas aqui é um chamado, não sabe-se lá quem. Né? Em 1922, os militares saíram às ruas contra o regime político. Era uma coisa confusa, mas dava para perceber que era um sinal de desagregação da República Velha, independentemente do que os militares falavam. Né? Porque os historiadores, muita gente já sofreu isso aqui na escola, eles têm o hábito de interpretar a realidade pelo que os protagonistas falam, né? Então, se o cidadão fala que ele queria não sei o que lá, isso aí é tido como uma interpretação normal, né? Em 1922, os militares saíram à rua contra o regime político. Então, daria para procurar uma aliança com esses setores. Em 24, eles repetiram a façanha, depois teve a coluna Prestes e tal, e finalmente tudo desagou na Revolução de 30. Mas hoje, quem que está sendo feito esse chamado aí dos militares? Qual voz dos militares se ergueu contra o golpe, contra a política do imperialismo? Então, é uma política... Vocês notem o nível de confusão, né? Você chamar pela esquerda a intervenção militar, simplesmente vai jogar água na possibilidade, né, não na política da direita, que a direita que pede intervenção militar ainda é pequena, mas vai jogar água na possibilidade de que os militares intervenham como árbitros mesmo. Se houver necessidade de intervir para impedir o desmoronamento do governo Temer, do regime político numa situação crítica, em que os militares vão atuar de maneira contra-revolucionária, eles podem usar essa cobertura. Cancela uma privatização aí, que depois o outro governo vai fazer de novo, e assume o governo e impõe ordem na casa, impõe uma disciplina para os trabalhadores e o povo quando o regime estiver caindo. É uma coisa totalmente confusa. Mostra, inclusive, o desespero desse setor da esquerda de propor uma intervenção militar. Se lançar nessas águas turvas aí, que estão sendo de uma política que está sendo impulsionada pela direita. É uma coisa totalmente doida. Mas mostra como a situação está confusa depois de um ano do golpe.